Bom, pessoal, então, a partir de hoje aí a gente vai começar na nossa série dos liberais, né, estudando os liberais, e a gente vai começar aí explicando as visões do Milton Friedman através do livro Capitalismo e Liberdade. Hoje a gente vai estar falando mais da introdução e do capítulo 1 do livro, mas antes disso é muito importante a gente estar explicando a questão do liberalismo, porque o Friedman era um liberal, né? O que seria um liberal, né, no caso? Um liberal é aquela pessoa, aquele grupo de indivíduos que tem como a liberdade o principal princípio, o principal valor. Então, assim, o que se busca é a liberdade. Não é assim, eu quero liberdade para obter igualdade. Não. O objetivo fim é a liberdade. In my opinion, a society that aims for equality before liberty will end up with neither equality nor liberty. Então, nesse ponto, o governo, né, quando você fala de papel do governo, ele seria aquela instituição que está ali para garantir a sua liberdade. Thaís, minha concepção de liberal é muito próxima à sua. Então, eu acredito que o liberal é o cara que tem liberdade de fazer o que bem entender, desde que não atinja negativamente outra pessoa. Então, a liberdade do indivíduo acaba aonde inicia a liberdade de outro indivíduo. Tá? No mundo de hoje, é muito fácil definir a liberdade em três aspectos. O aspecto político, o aspecto econômico, que basicamente nós vamos falar hoje desses dois, e um dos pilares que mantém esses dois aspectos, que é a liberdade de imprensa ou a liberdade de contraditório. Então, basicamente, o indivíduo é livre para fazer o que quiser, no entanto, respeitando instituições, regras na sociedade, e o Estado teria basicamente este papel de instituir as regras que são amadurecidas ao longo do tempo. Basicamente, então, uma confusão que se faz atualmente é sobre liberal e libertário, tá? Teoricamente, elas deveriam significar as mesmas coisas. No entanto, não são. Por quê? Porque na década de 30, nos Estados Unidos, começou um processo do Partido Democrata, progressista, de se chamar de liberal, tá? E de liberal não tinha nada, eram totalmente intervencionistas. E só que eles eram muito fortes na mídia e o termo liberal pegou nos Estados Unidos a partir da década de 30 para considerar a esquerda, que de liberal não tinha nada. Então, os economistas de direita, que sempre foram conhecidos como liberais, começaram a se auto-intitular libertários, principalmente nos Estados Unidos, para fazer um contraponto a esse falso liberal que são os intervencionistas. Bom, mas então é isso mesmo. O liberal ele tem que ter liberdade para fazer o que ele quiser, né, respeitando regras, e tem que ter a responsabilidade também para estar assumindo o que ele fez e as consequências do que ele fez, né? Não é simplesmente oba-oba, vamos fazer tudo e tal. Não, você tem que seguir determinadas regras. Se você descumprir uma regra, você vai pagar por aquilo ou arcar com aquelas consequências. The typical definition of libertarianism, in my mind, is that a libertarian wants the smallest, least intrusive government consistent with a maximum freedom for each individual to follow his own ways, his own values, as long as he doesn't interfere with anybody else's doing the same. Então agora vamos entrar no livro. Vamos falar da introdução e do primeiro capítulo do livro. O que você achou desse primeiro capítulo e da introdução do livro? Bom, vamos lá, vamos começar pela introdução, né? Eu até trouxe aqui o livro, né? Eu tô com ele aqui no Kindle, mas assim, o Milton Friedman, ele começa com uma passagem sensacional, que é o discurso de posse do presidente Kennedy, né? Que quando ele foi dar o discurso de posse dele, ele falou: não pergunte o que seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. E o Milton Friedman achou que essa frase está errada do começo ao fim, que está completamente errada, porque isso remete muito a uma questão paternalista, né? Que é como se fosse assim, o Estado é o senhor e o indivíduo é o servo, o que eu vou fazer pelo Estado, ou o que o Estado vai fazer por mim. E que não é assim, porque o indivíduo livre ele é aquele que é responsável pelo próprio destino,
ele é responsável pelas ações e pelas consequências do que ele faz. Então, ele dá essa introduzida nesse ponto, questionando isso, né? E ele fala um pouco também do papel do Estado para estar garantindo essa liberdade. Porque ele fala que o papel do Estado não é fornecer bens ou garantir igualdade para a sociedade. O papel do Estado é, acima de tudo, proteger a liberdade, né? Garantir a liberdade do indivíduo. Então, aí ele vem com outro ponto que é bem interessante, porque é o seguinte: beleza, o papel do Estado é garantir a liberdade do indivíduo, mas a partir do momento que o Estado começa a ter muito poder, ele se torna também uma ameaça para a liberdade do indivíduo. Então, a gente precisa limitar o poder do Estado. E ele cita, inclusive, na Constituição dos Estados Unidos, que tem 2 pontos básicos que vão controlar esse poder do Estado. O primeiro é delimitar onde o Estado deve estar atuando, que eu até peguei aqui no livro, ó, que o escopo do governo, né, ou do Estado deve ser em proteger a liberdade, em manter a lei e a ordem, garantir contratos privados e fomentar o mercado competitivo. E o outro ponto muito importante que ele fala é a questão da dispersão de poder governamental. O que seria isso? É você não estar concentrando o poder em uma das esferas apenas, é você ter aquela dispersão. Então, vamos supor, no Brasil, você deve concentrar o poder ali na União, esfera federal, ou você vai dissipar esse poder para estados e municípios? O ideal seria você dissipar o máximo possível desse poder, que assim você consegue, de certa forma, se blindar dessa ameaça à sua liberdade e tudo mais. Você não concentra muito poder. Pois é, Thaís, é muito legal isso, porque basicamente o que você falou é o seguinte: poxa, então uma sociedade liberal teria amparado em 2 coisas. Primeiro, os indivíduos deveriam poder fazer o que quisessem, e você teria umas regras ou instituições que iriam coordenar isso, para que, naquela questão que eu falei, o limite da liberdade de um é aonde começa a liberdade do outro. O segundo ponto que você falou, que eu acho muito interessante, é a descentralização. Por que isso é muito interessante? Por exemplo, você pega o estado de Minas Gerais, e eu sou de uma cidade pequena, Santos Dumont. Então, os governantes da cidade de Santos Dumont provavelmente sabem muito mais das necessidades de saúde da cidade de Santos Dumont que o Ministério da Saúde em Brasília, aí onde você está. Então, realmente, essa descentralização é muito importante, não só pela questão de não concentração de poder, mas até pela questão de eficiência. É verdade. E aí, nesse ponto da descentralização, a gente pode pegar até a ideia do Paulo Guedes, né, o nosso ministro, que quando entrou aí, assumiu o Ministério da Economia, um dos pilares que ele defende é a questão do mais Brasil, menos Brasília. O que é isso? É justamente você tirar o poder que hoje em dia está todo concentrado em Brasília e distribuir para os estados e municípios, que é quem está na ponta, quem está vendo ali o dia a dia, o que está acontecendo, e quem tem a maior capacidade de tomar a decisão de onde deve ser alocado melhor o recurso ou não. O último ponto da introdução, Thaís, que eu queria falar é o seguinte: a questão que você falou da frase do Kennedy, da servidão, é interessante, que também já entrando no capítulo 1, que no capítulo 1 ele fala exatamente desse sentimento de servidão que se afrouxou no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, e um outro economista que é citado por ele no capítulo 1, que é o Hayek, escreveu um livro retomando isso, que chama O Caminho da Servidão, que mostrava como que o mundo pré-Segunda Guerra Mundial estava em direção para a servidão. Na Segunda Guerra Mundial acelerou esse processo, e agora o Friedman falando que pós-Segunda Guerra Mundial, como que os governos se tornaram cada vez mais intervencionistas, querendo que os cidadãos sejam servos dele e querendo que ser os servos dos cidadãos também. Mas aí, sobre o capítulo 1, eu estou aqui com ele também, né, que é relação entre liberdade econômica e liberdade política. Eu vou até confessar que eu estou aprendendo agora, né, que eu matei essas aulas de História do Pensamento Econômico na época da faculdade. O Luiz é muito fã do Milton Friedman, está lendo de novo também, com certeza entende muito melhor do que eu. Mas então, Luiz, o que você entendeu desse primeiro capítulo, dessa relação de liberdade econômica e liberdade política, de acordo com Milton Friedman, né? É legal. Primeira coisa, liberalismo não é anarquia.
Vamos deixar isso bem claro, tá? O governo tem algumas funções que vão continuar a ser feitas. Segunda coisa, o Friedman sempre, uma coisa para facilitar a leitura, sempre fala em sistema de cooperação voluntária, que é basicamente como os indivíduos devem participar numa sociedade e no mercado. O terceiro ponto, que é o cerne principal desse capítulo, é que ele fala o seguinte: olha, não existe como você ter liberdade política se não existir liberdade econômica, tá? Então, para você ter liberdade política, você precisa ter o liberalismo econômico. Basicamente, você pega, por exemplo, um país como Cuba, tá? Um país como Cuba não tem liberdade política nem liberdade econômica. Mas só, Thaís, existem momentos que a liberdade, países que são ditatoriais e não têm liberdade política, deixam uma certa liberdade econômica, acaba que a liberdade econômica leva à liberdade política. E essas duas coisas deveriam andar juntas. E, basicamente, o processo histórico do mundo, e o Friedman deixa isso bem claro, mostra isso. O que fez o mundo entrar no liberalismo político foi existir o liberalismo econômico. E, a partir do momento que as pessoas se sentiram livres para transacionar, comercializar, trabalhar no que bem entendesse, eles começaram a não aceitar mais governantes ditatoriais. Bom, pessoal, então fazendo um resumo aí do que a gente falou desse capítulo 1, né? Até peguei aqui uma frase que fala: acredita-se, né, em geral, que política e economia são áreas segregadas. Política tratando de liberdade individual e economia tratando de bem-estar material. Só que, na verdade, a liberdade econômica ela é indispensável para a consecução da liberdade política. Elas andam juntas, né? Então, assim, é muito difícil você tratar isso de maneira segregada. E é assim que o Friedman acreditava e trazia suas ideias, assim, dessa forma. Assim, esse primeiro capítulo, ele é meio mais introdutório, a introdução é o primeiro capítulo, né? Às vezes a gente não consegue trazer tanto para a prática, mas nos próximos capítulos vai ficar mais fácil de enxergar um pouco. Ele vai falar papel do governo, como que o governo deveria atuar em cada área, então a gente vai conseguir discutir isso melhor, trazendo para os dias de hoje. E aí, se você gostou do vídeo, então curte aí o vídeo, inscreva no canal, vá também na nossa página do Instagram, que a gente está postando lá coisas sobre Friedman e os dias de hoje. E a gente se vê aí nos próximos vídeos.